E você sabe, quinta-feira é dia de legados espirituais. E amanhã é a festa litúrgica do beato Tiago Alberione, nascido na Itália em uma família de camponeses simples e laboriosos. 24 horas após o nascimento foi batizado. Alberione jamais esmoreceu. Foi firme na sua fé, acreditando que a obra que realizava era querida e abençoada por Deus. Com humildade e coragem, o fundador da família paulina, o profeta e apóstolo de uma evangelização moderna, chegou ao fim de seus dias no dia 26 de novembro de 1971, aos 87 anos. O Tarek Cardoso conta mais detalhes desse legado para nós. Um homem firme na fé, um sacerdote que se consumiu inteiramente pelo anúncio do Evangelho. O beato padre Tiago Alberione nasceu no dia 4 de abril de 1884, em São Lourenço de Fossano, na Itália. Mas seu trabalho em prol da igreja foi tão grandioso que até hoje muitos homens e mulheres da família paulina dão continuidade às suas obras em várias partes do mundo. Ainda na infância, no seio de sua família cheia de fé, o então pequeno Tiago manifestou a vocação ao sacerdócio. Ele teve uma infância, digamos assim, bem interessante, com uma família bastante católica, religiosa, principalmente a sua mãe, que o influenciou bastante nesse caminho de fé, de crescimento na sua relação com Deus. E ele, durante toda a vida, vai ser muito grato a essa experiência da sua mãe, sobretudo, mas também da escola. Uma professora, certa vez, quando ele tinha mais ou menos 8 anos, a professora perguntou aos alunos o que eles seriam quando crescesse, e o Alberione, mesmo tão pequenininho, ele já tinha aquele desejo de ser padre. Então, muitas pessoas contribuíram, quando ele era ainda pequeno, para que ele descobrisse a sua vocação. De modo especial, a sua mãe, a sua relação com a família foi fundamental. Eu acredito que toda vocação, ela começa ali na família, depois vai se desenvolvendo, outras pessoas vão entrando na nossa vida, e não foi diferente na vida do padre Alberione. Tiago, ainda na adolescência, não hesitou em seguir o seu chamado. Chegou até a ter medo e pedir um tempo para repensar sua vocação. Mas a voz de Deus ardia em seu peito e ele seguiu firme no propósito de ser padre. Ele teve uma experiência muito bonita de adoração junto com os outros jovens, e aí, depois que terminou aquele momento de adoração, de intimidade com Deus, os outros jovens foram para casa e ele continuou mais um pouquinho, e ali ele tem um desejo muito profundo de servir a Deus, principalmente na passagem do século. Naquela época ele sentiu aquele desejo de se preparar para servir melhor o reino de Deus. Então foi diante da Eucaristia que nasceu essa profundidade, esse desejo de evangelizar com os meios de comunicação. Após um longo período de estudos, em 29 de junho de 1907, ele foi ordenado presbítero aos 23 anos de idade. Dedicou-se ainda a concluir um mestrado e um doutorado. Exerceu trabalhos pastorais em algumas paróquias e foi diretor espiritual do seminário de sua diocese. Mas logo, um convite de seu bispo começou ainda a revelar mais o carisma e os dons que o Espírito Santo queria partilhar com ele para o desenvolvimento de um belo trabalho com as comunicações sociais para a igreja. A sua relação com a comunicação começa quando ele assume o apostolado da imprensa, digamos assim, naquela época. O bispo, observando esse desejo do Alberione de comunicar a palavra de Deus com os meios daquela época, ele confia então esse apostolado, e depois o padre Alberione estuda, se aprofunda nesse tema, e aí depois ele acredita muito nesses meios de comunicação como instrumento para evangelizar, para levar a palavra de Deus a muitas pessoas. Queria que o senhor contasse para a gente, então, como que foi essa experiência, né? Por que paulinos? Qual era a relação dele com São Paulo, a espiritualidade que ele tinha, né? Por que ele sentiu atraído falar dos paulinos e paulinas? Qual foi a motivação? O que motivou o coração dele? Quando ele sentiu que deveria criar essa congregação? Bem, o padre Alberione sempre
gostou do apóstolo Paulo. Para ele, o apóstolo Paulo era o santo da universalidade, aquele que tinha um coração universal, que através das suas cartas chegava a muitas pessoas, inclusive para além da igreja. E isso atraía muito o padre Alberione. E aí, aos poucos, sobretudo com a leitura da carta aos Romanos, o padre Alberione vai tendo essa convicção de que nós precisamos, como paulinos, nos inspirar no apóstolo Paulo. E aí ele funda, em 1914, a Pia Sociedade de São Paulo, os paulinos, mas também depois vem toda a família paulina, que são 9 ramificações, 10 ramificações, contando com o carisma dos paulinos. Mas o início da nossa congregação, ali em 1914, foi bastante difícil. Até hoje, o trabalho do beato Tiago Alberione serve de referência para os comunicadores de todo o mundo, e seu legado impele também que sejamos uma igreja em saída através dos meios de comunicação. Bem, o padre Alberione ele consegue ser muito atual no seu projeto congregacional, no seu projeto como fundador. Ele foi, de fato, um grande visionário, e hoje, se nós olharmos para a história, tudo aquilo que a gente vive hoje em termos de avanços da comunicação, da própria igreja, o olhar da igreja sobre a comunicação mudou profundamente. E aí o padre Alberione ele pode ser considerado um homem muito atual no seu pensamento, porque ele tinha essa ideia de universalidade que nasceu do apóstolo Paulo, esse desejo que ele tinha de comunicar a todas as pessoas. Padre Tiago Alberione foi um dos mais carismáticos apóstolos do século XX e cultivou uma espiritualidade profunda. Suas virtudes e seu jeito de buscar intimidade com Deus devem inspirar a todos nós. Todas as fundações, essas 10 fundações para a igreja, nasceram com certeza dessa intimidade que ele tinha com Deus. A gente falou também da dimensão do silêncio. O padre Alberione era um homem silencioso e discreto, porque ele compreendia a comunicação para além das palavras. Hoje a gente fala em comunicação, a gente pensa que é falar demais, mas Alberione dizia que a verdadeira comunicação é aquela que nasce do silêncio, que nasce da vida interior. Padre Tiago Alberione partiu para a casa do Pai em 26 de novembro de 1971. No ano de 2003, foi beatificado pelo Papa São João Paulo II. E agora, a Igreja roga e aguarda ansiosamente pela sua canonização. A gente que conhece um pouco a história dele sabe o quanto ele foi santo, humilde. Ele teve uma amizade muito profunda com alguns papas, principalmente o Papa Paulo VI, e esse também reconhecia essa humildade, essa santidade de alguém. E agora nós estamos ainda com esse processo e cada vez mais esperançosos para que esse nosso pequeno padre se torne um verdadeiro santo para a igreja, através do seu exemplo de homem resiliente, de homem espiritual, que deu sentido a toda a sua vida, e com todas as suas fundações, ele traz esse grito, esse desejo de evangelizar a todos os povos.